E aí, quem tem boa memória, passa no Enem? Gente, quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu pensei exatamente nas pessoas que têm esse conceito enraizado, sabe? Enraizado. Desculpem aí pela barulhinha que vai ter, mas é porque eu tenho que focar no que eu tenho controle, né? Então, eu pensei porque tem muita gente que tem esse conceito enraizado, né? A pessoa que mais sabe é a pessoa que passa. Gente, isso está muito ultrapassado e eu queria conversar com vocês sobre isso, porque não necessariamente quem tem mais conhecimento é aprovado no vestibular. E não necessariamente quem tem pouco conhecimento não passa. Por que eu estou querendo dizer isso, gente? Não é a quantidade de conhecimento que você tem que vai fazer você ter uma boa quantidade de questões lá no Enem. Não é uma quantidade de vocabulário absurda que vai te fazer ter um bom resultado no Enem, lá na redação e tudo mais. É a quantidade de conhecimento que você sabe aplicar. Porque lá no dia não vai ter uma prova te perguntando como o professor pergunta na sala de aula. São questões querendo saber se você é capaz de acertar ou não. E é importante que você entenda isso, porque assim você tira a responsabilidade dos outros e traz essa responsabilidade para você. E agora, no dia 10 do desafio 365 dias, eu sinto que o 10 me remeteu, sabe? A lembrar dos alunos nota 10. É regra aluno nota 10 passar no Enem? Não é. Porque a forma que as escolas, algumas já estão se adaptando, mas a forma que algumas escolas trabalham a avaliação ainda não é alinhada com a proposta do vestibular, que é acertar questões. Então, o que eu quero dizer para você aqui é que você não está atrás, o ano está começando, o SISU já aconteceu, ou seja, você já sabe se você tem perspectiva ou não no segundo semestre, se a sua universidade permite isso, mas querendo ou não, você pode ir para todo o Brasil, porque o SISU permite isso. Então, você já sabe a tua perspectiva esse ano, então está na hora de dar um passo firme. E aí você pensa, eu estou atrás daquelas pessoas que já estão sabendo muito. Não, você não está atrás, porque não é a quantidade de conhecimento, quantidade pela quantidade, é uma quantidade específica que você é capaz de aplicar. Aplicar, gente. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo legal, que algumas pessoas ainda tendem a puxar muito o conceito de estudar para um vestibular pela parte tradicional que era e tal, que é quando você decorava por decorar uma coisa. Por exemplo, antigamente, e eu tive que fazer isso, inclusive, na época. Antigamente, eles pediam, por exemplo, nome, sobrenome, função de vitaminas, né? E a gente tinha que saber qual era a fase, quais são os nomes de vitaminas. Eu lembro que o nome mais estranho de vitaminas que eu aprendi foi a vitamina B12, que é cianocobalamina. Isso só serviu, e mais ou menos, no curso de medicina, já quando eu estou no 8º período, aqui uma hora ou outra, eu ouço falar da tal da cobalamina. Mas onde eu quero chegar para você é que não é um conhecimento específicozinho que você tem. É como você sabe aplicar. Vou dar outro exemplo na parte de biologia, já que você tende a gostar de biologia porque quer medicina, né? Tende a gostar aí um pouco mais, talvez não. Talvez você seja um cara das exatas como eu. Mas vou dar um exemplo da biologia. Antigamente no Enem, não, nos outros vestibulares, caía assim. Em que subfase da meiose 1, da prófase 1, ocorre a permutação cromossômica, né? É uma coisa específica. E aí a pessoa tinha que lembrar que o crossover acontecia no paquíteno. Hoje em dia a prova ela não cabe isso. E se você só vai com essa informação para a prova, sem ter a habilidade de como isso é perguntado, você se questiona sobre se você... Cara, vira uma bagunça na tua mente. Porque realmente tem uma adaptação do conhecimento, gente. E aí, como é que você sabe que você está indo no caminho certo? Já conversei aqui com vocês. Você sabe se você pega o conhecimento, aplica e está constantemente revisando para levar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Lembrem sempre disso, que isso vai ajudar muito vocês, beleza? E essa era a conversa do dia 10 do desafio 365 dias. Se você ainda não é inscrito no canal e se beneficiou de alguma forma, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho. Eu sei que isso é repetitivo, mas vocês esquecem. 75% das pessoas que assistem esquecem. E tá faltando uns 20 e poucas pessoas pra gente bater 10k. Então eu peço para você compartilhar com alguém que você se importa.
que você se importa, não compartilhar por compartilhar. Cara, tem um menino aí, um maranhense, natural de Barra do Corda, que tem falado uma coisa sobre estudo, de ajudar as pessoas diariamente a serem melhores estudantes. Compartilha com ela, que é ela que eu quero aqui junto com você. Beleza? Marca um gostei, comenta aqui embaixo o que é que você achou desse assunto. Não necessariamente é aquela pessoa. Nós estamos cansados de saber que a gente até se assusta. Meu Deus, como assim? Aquele menino passou para medicina? Aquele ali passou? A gente não sabe, mas na verdade, gente, ele só fez o que precisou ser feito. Ele aplicou o conhecimento. Ele não só absorveu por absorver. Ele sacou como é que é o padrão, como é que as coisas se apresentam. Não só sobre a quantidade do exército, mas sobre quem é o seu inimigo, enfim. Ele especificou, ele direcionou e soube aplicar de forma eficiente. E a gente vai conversar, junto com o Mosquitinho, que passou na frente de vocês agora, sobre toda essa eficiência, e eu quero que vocês estejam sempre comigo, sugerindo, e assim a gente cresce junto, beleza? Até o dia 11. Tchau, tchau.